Estado está na fixação das alíquotas, que está previamente fixada, tem uma alíquota mínima, que é 5%, e tem uma alíquota máxima, que são 25%. E quando vocês vão analisar quais são as alíquotas dos Estados, é o que vocês quiserem. Na chamada normal, que está entre 15 e 25, você tem para todos os gostos. Você escolhe, você tem 15, 16, 17, 20.1, 25, todos têm. E vocês perguntam, já vou explicar porque é que isso não prejudica a economia. Porque é que isso permite, qual é o esquema que permite que isso não prejudique a economia. Mas a opção é do Estado. Por exemplo, o Estado português tinha 16, depois passou para 17, depois para 19 e agora 21. Por quê? Porque estava precisando de receita. Então foi aumentando a alíquota do IVA porque estava precisando de receita para combater o déficit. Isso prejudicou muito os produtos portugueses? Não. Por quê? Porque a tributação é uma tributação no destino e a alíquota é a alíquota zero. Ou seja, o produto que vai para o exterior não vai onerado, vai desonerado de imposto. Logo, o consumidor português paga um pouco mais, mas isso tem o efeito de você ter um pouco menos de dinheiro no bolso, não é? Só esse, mais nenhum. Não prejudica a economia. Não prejudica a livre concorrência, não prejudica a não discriminação, não prejudica a neutralidade. É que enquanto isto não for agenda no Brasil, eu garanto para vocês não vão conseguir resolver o problema. Eu digo isto em base estritamente científica. Se isto não for agenda, não tem como resolver o problema do Brasil. Me perdoem, mas eu não vejo outra forma de sair daí. Vamos lá. Ora bem, o segredo do não prejuízo em relação entre os vários Estados é a alíquota zero e a tributação no destino. Portanto, um produto que é produzido em Portugal, quando sai para ser vendido na Inglaterra, quando ele entra na fronteira inglesa, tem o IVA inglês esperando por ele. Igual que nem o produto da Inglaterra. Então, o problema entre os sapatos feitos em Portugal e os sapatos feitos na Inglaterra é um problema de qualidade do sapato, design do sapato, e não um problema tributário, não um problema fiscal. Porque o IVA que incide sobre o sapato português é igual ao do IVA do sapato inglês. Igual do sapato italiano e todos os outros. Ou seja, ele sai com zero e quando entra, no momento em que entra, recebe a alíquota do próprio Estado. O que é que isto permite? Permite a tal neutralidade que eu falei, a não discriminação. Não há uma discriminação entre o sapato tributário, entre o sapato português e o sapato inglês. A diferença é uma diferença de custo de matéria-prima, custo de mão de obra e de design, de qualidades e da opção do consumidor. Está certo? E este é o pequeno grande segredo na lógica da tributação europeia. É isso que permite que a Dinamarca tenha todos os produtos a 25%, todos, sem exceção, e o Luxemburgo tenha uma taxa máxima de 15%, tendo outros produtos a 5% e outros exonerados. Portugal tem 21%, a Espanha, que está mesmo ao lado, tem 16%. No entanto, o custo objetivo de um produto em Portugal e em Espanha, a diferença não é equivalente à alíquota. Tem a ver com custos de produção, com margens de lucro e outras condicionantes que têm a ver com a produção, com o mercado. Ou seja, o problema não é exclusivamente tributário, tem a ver com a capacidade produtiva. Portanto, como é que isto tudo é controlado? É controlado através do Comitê IVA Europeu, que faz um acompanhamento permanente da reforma em Bruxelas. Quem constitui? Os fazendários. É um pouco o CONFAS, o vosso CONFAS. Com a diferença que o de lá funciona. E o de cá, infelizmente, enfim, vocês não deixam funcionar, não é? Eu sempre disse, vou dar um exemplo para vocês que para mim é paradigmático. Suponham que alguém, um colega fazendário no Comitê IVA Europeu, chegava e dizia assim: Portugal vai largar o IVA. A primeira reação do pessoal era dizer, está tudo a rir. O cara está brincando, né? É brincadeira, né? Virou carnaval isso aí. Ninguém nem ia acreditar. Por quê? Porque o pressuposto não se está sempre discutindo. Agora deixem passar para a vossa realidade. O representante de um Estado chega na reunião do CONFAS e na reunião anterior se comprometeu a acabar com as exonerações. Nessa reunião seguinte traz uma lista daquelas que quer ainda aditar às outras que já existiam anteriormente e que não tinham sido aprovadas pelo CONFAS. Todo mundo vota que não vai haver mais alterações. O que é que acontece a esse funcionário? Nada. O que é que acontece ao governador que deu ordem para ele fazer isso? Nada. E eu pergunto, Estado de Direito pode ter incumprimento de norma que é norma infraconstitucional, mas com dignidade superior, sem que tenha consequência? O que é um Estado de Direito? Estado de Direito é, você viola a norma, tem consequência. Perde o mandato, paga a multa, enfim, qualquer coisa. No Brasil, não. Se toca a tributária, você pode fazer o que quiser. Não tem problema nenhum. E mais,
Dê preferência no terceiro ano antes de acabar o quarto, porque o que vem a seguir é que fica com o problema que você próprio criou. E você segue em frente. Isto é, do ponto de vista da gestão de um país, Estado de Direito, e o Brasil é um Estado de Direito, absolutamente espantoso. Eu sou jurista. Como é que é possível haver norma nacional que é violada flagrantemente, evidentemente, e sem consequência? Não tem consequência. Ou seja, se você der um tapa na cara do cidadão, você tem processo judicial, tem que pagar indenização, eventualmente é condenado. Você viola a norma das exonerações. Prejudica todo mundo. Prejudica o sistema. E não acontece nada. Está normal, você vem para casa, come sua refeição e tal, tranquilo, não tem problema nenhum, está tudo bem. A mim isso me faz uma confusão total. Porque era impensável na Europa. O que é que acontece na Europa? O cara violou, tudo bem. Violou, vai no Tribunal de Justiça, é condenado, o Estado tem que pagar a indenização, o Estado tem que repor dinheiro, e se não repõe, cortam nos fundos comunitários. Vão buscar de qualquer maneira, não tem como fugir dessa aí. E o cara pode ser chamado, dizer, ô cidadão, cuidado, viu? Porque nós podemos entender que você não tem elegibilidade, não tem qualidades para estar no lugar que está tendo. Portanto, cuidadinho aí, veja lá como é que você se comporta. O Brasil acha isto normal. O Brasil acha normal violar lei nacional e Constituição todos os dias. E fica quieto, acha normal, não reage a isso aí. Isso me faz, como europeu, me faz uma confusão absoluta, não é? Quer dizer, eu acho uma coisa inaceitável. E eu sempre disse, no outro dia estava conversando com um dirigente aqui do Brasil, que passou por Lisboa, e eu lhe disse, não vou dizer o nome, por uma questão de respeito por ele, e dizendo o seguinte, mas me diga uma coisa, se a consequência de aprovar no CONFAS uma norma contra, fazer uma norma interna no Estado, contra o deliberado no CONFAS, fosse a perda de mandato, vocês davam força às coisas do CONFAS? Às deliberações? E olhou para mim e disse, claro. Então por que vocês não fazem? Ou seja, vocês chegavam no Estado e faziam uma norma contra o que tinha deliberado o CONFAS. Consequência, você perde o mandato, vai para casa. Não tem mais, não interessa se é governador, se é diretor, secretário, o que você quiser. Você vai fora. Consequência automática, depois de julgado por tribunal, claro, não é? O tribunal analisa, julga, faz a prova e bota você fora. Vocês acham que o pessoal ia fazer normas no Estado que fossem contra o coisa como faz? Aplicável, claro, também aos deputados estaduais, não é? O cara aprovava uma norma contra o deliberado e caía fora. O problema aqui é que havia demasiadas eleições, não é? Umas em cima das outras aqui. Mas ainda assim, se calhar valia a pena, digamos, tentar fazer uma consequência para a violação de uma norma, que é uma norma para a boa gestão do sistema tributário. Porque o grande problema, e deixem dizer outra coisa, o grande problema da reforma tributária no Brasil, quando a Federação está em cima, é que os Estados não usaram bem o poder que têm. Desrespeitaram o CONFAS, fizeram como quiseram. A consequência, perda de credibilidade. Porque fizeram uma decisão no CONFAS, mas não estão cumprindo com essa decisão. A consequência, vocês veem, e o ataque que se fala, não é tanto um ataque, é a resolução das questões técnicas, como estamos falando, que, como eu digo, tem que fazer parte da agenda. Porque se não fizerem parte da agenda, não tem como resolver o problema. Ora bem, Tribunal de Justiça, já falei, aplicação de direito europeu pelos tribunais nacionais. É uma pequena descoberta que foi feita e que é importante, e que é a seguinte. Tem um caso que é um caso de violação do direito europeu no direito nacional. Não tem que ir sempre ao Tribunal de Justiça para resolver. Depois do Tribunal de Justiça determinar que o caminho é aquele, o juiz nacional se assume como juiz europeu e faz a aplicação. Mutatis mutandis, vamos pôr na realidade brasileira. O juiz do Estado está analisando uma determinada norma, que é considerada ilegal porque contra a deliberação do CONFAS. O Tribunal Constitucional, aqui o Supremo Tribunal, deliberou que era efetivamente contra a norma. É ilegal. O juiz passa a aplicar automaticamente. O caso vai para a discussão, o contribuinte bota na coisa e pumba, cai logo. Então não tem que estar sempre a ir ao Tribunal de Justiça, não precisa. O próprio juiz nacional aplica o direito europeu dizendo eu não vou aplicar essa norma porque é contra, obviamente, o direito europeu, de acordo com o acórdão tal do Tribunal de Justiça das Comunidades. É uma pequena grande coisa, não é? Mas é uma pequena coisa que faz uma enorme diferença na gestão do sistema, nomeadamente de um sistema complexo como é o vosso sistema.